Boa tarde, cara. Tudo Tudo bom? bem? Boa tarde. Seja muito bem. Eu vou perguntar de novo a tua idade que eu perguntei aqui no off e eu me surpreendi de ser novo pra caramba. Tá com quantos anos, Eu Felipe? tenho 33. Muito jovem, cara. Que Isso. bacana. Você perguntou do nome, né? Felipe Baye, El Baye é o mercador em árabe, né? A minha família vem do Líbano e até recentemente o meu filho teve um trabalho na escola, pediram para investigar o nome da família, a árvore genealógica, e a gente foi pesquisando, pesquisando. A gente descobriu que esse nome, na verdade, nossa família é da Fenícia. Eles vinham, como os fenícios são navegadores, eles vinham navegando até o Líbano, de onde a minha Aham. família é, e batiam de porta em porta vendendo produtos. Então chamavam eles, como eles não sabiam falar em fenício, eles falavam que eram El Bayes, os mercadores, os vendedores. E o nome vem daí. E aí a família migrou do Líbano para cá. Você acha que essa história é verdade ou é mentira? Eu tô acreditando em tudo aqui. Eu não coloquei em xeque, eu acreditei 100%. Não é verdadeira? Então, em parte. Na verdade, Bahia é o nome da minha esposa. Quando eu casei com Ah! ela, o nome dela era muito melhor que o meu é Vem cá, Correia. Carol. Então eu Ah! passei a usar o Eu vou nome dizer assim, ó, dela. ó, a Carol tá aqui, ó. Carol é uma das proprietárias aqui do nosso estúdio. Ela é uma das nossas diretoras aqui. Caio, obrigado pela sua gentileza. Ah, então seu sobrenome é? Meu sobrenome verdadeiro é Correia. Na verdade, quando eu casei, eu peguei o nome dela, ela pegou o meu. Então, no meu documento tem Bahia. Mas eu passei a usar esse nome porque é muito melhor que o meu e as pessoas acham É que eu sou muito. diferente. Ele marca, né? Então já é um marketing pessoal, já Não, mostra, né? eu ia dizer pra você que eu tenho mais cara de libanês do que você, cara. É porque eu não sou libanês. É a minha esposa que é libanesa. Sua esposa é de descendência libanesa. Ela é Luciana Bahia, ela realmente é libanesa. E, além disso, o nome. Muita gente acha que o Bahia é meu, na verdade, que eu tenho muito mais cara de Bahia que ela, porque eu sou muito vendedor, sou marqueteiro, né? Cara, adorei o significado desse sobrenome, cara. Então ele casa muito bem, né? Então eu acho que já dá um contexto do que o marketing é. O marketing é isso, é você. Hoje em dia, muito contar história, né? Fazer esse storytelling e vender o produto, vender a imagem e você se tornar o que ele é, né? Então eu acho que parte daí. Como você tá. Você tá... Tá, ó, a gente vai te explorar aqui um pouquinho, pode? Pode, claro. Cara, ó, olha que legal. Só repete qual é o significado de Bahia. Bahia, agora esqueci. El Bahia, Bahia é mercador. El Bahia, mercador. Isso, Tem tudo mercador a ver em com árabe. marketing. Tem tudo a ver com marketing. Muito bom. Aí você falou assim, tem ligação com marketing, e aí você falou storytelling. Isso. Cara, a gente tá na rádio, né? E aí tem todo tipo de pessoa que tá acompanhando aqui. As pessoas gostam do programa. Agora, nem todo mundo que tá acompanhando sabe o que é storytelling. Você pode contar pra gente, por gentileza, Felipe? O El Bahia, pessoal! Já teve um storytelling aí, já iniciou com o Já rolou. storytelling. Mas o storytelling, ele tá muito em alta agora, esse nome em inglês, mas isso existe desde sempre. Isso, quando você pesquisa, eu sou uma pessoa que estudo muito, toda a minha carreira, foi rápida, né? Como você vê, eu tenho 33 anos, foi sempre baseado muito em conhecimento. Eu gosto muito de estudar, eu sou muito crítico e eu vou a fundo nos contextos e no material, né? E quando você pesquisa o storytelling, você vê que ele remonta desde os tempos da caverna, assim. Realmente é uma coisa que o storytelling ele é intrínseco no nosso DNA. Porque o ser humano, quando ele vivia na caverna, a gente passava o dia caçando, coletando. E quando o sol baixava, a gente ia para alguma caverna e aí a gente contava histórias. Então, Uhum. isso é intrínseco do nosso DNA. E aí depois foi feito um estudo, tem todo um ciclo de histórias que tem toda uma trajetória, que é começo, meio, jornada do herói, que eles chamam. Isso também não é à toa que essa história ela se forma assim, porque ela é uma história que já foi contada e recontada várias vezes. Se você pegar mitos antigos, eles vão recair nessa mesma estrutura, né? Então o marketing ele se apropriou disso e hoje em dia a gente usa para contar histórias como a minha, assim, que tem Que toda legal, uma cara. jornada, né? Você falando essa questão da pré-história, agora isso se manteve por muito tempo, né? Porque a gente vai. Se você for pegar, por exemplo, o que a gente tem de muito antigo, de relato antigo, por exemplo, que todo mundo já deve ter tido contato em algum momento, foi a própria Bíblia. Era isso, né? Fim de dia as pessoas se reuniam ali e as histórias eram contadas. A gente, quando pega as histórias, que se você que está acompanhando aí tiver mais do que 30 anos, mais do que 35 anos, o mais provável é que você já tenha ouvido os teus avós falando, ou até teus pais, né? De rodas de conversa, onde eram contadas muitas histórias, porque por incrível que pareça, você que é adolescente, acredite, houve um tempo que não havia celular, nem internet e nem televisão. É, Então, esse storytelling devia ser muito forte naquela época, né? a gente está aqui na rádio também, eu sou muito fã de rádio. Na época eu escutava muita rádio AM, também lá no interior eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu escutei muita rádio AM.
E a rádio vem dessa, até o podcast voltou forte por causa disso, porque as pessoas gostam de ouvir histórias faladas, né? E muito antes de existir a TV, até antes de existir a literatura, mesmo quando existia a literatura, muito pouca gente era letrada o suficiente para ler e escrever. Então, por muitos e muitos, muitos anos, as histórias se passaram de forma falada e cantada, na verdade. Se você pegar, por exemplo, a Ilíada, ou muita poesia que você lê hoje em dia, eu mesmo por muitos anos fui crítico da poesia porque eu não entendia muito bem. Ok. Mas hoje em dia eu fiquei sabendo, por exemplo, a Ilíada, que é um texto muito famoso grego. Se você for ler ele no original grego, por uma pessoa que fala em grego, ele, na verdade, ele é todo cantado. Ele é uma super música, assim, é uma balada, né, que a Que gente chama. bacana, cara. Porque naquela época ninguém sabia ler e escrever, pouca gente tinha esse Ok. conhecimento. Então, esse texto da Ilíada ele era passado via peças de canto, de apresentação, e ele é muito mais bonito quando ele é cantado no Que idioma original é dele. lindo isso, porque a gente vê quanto que você traz, você traz essa questão do storytelling, me trouxe uma reflexão sobre a questão da cultura, né? E aí você fala da questão da música. Platão, por exemplo, Platão, né, tá falando de Grécia, porque você puxou esse assunto, né? Platão, ele falava assim, não importa quem fazem as leis. Pô, justo um grego falar isso. Ele falou assim, tragam-me aqueles que fazem as músicas. Por conta do poder da influência que a música tem. E agora você está falando da própria questão do storytelling, que vem ganhando força, talvez de uma forma um pouco mais consciente, por conta que talvez esse boom que a internet ela traz. Mas antes da gente entrar nesse tema aqui, cara, sabe o que me veio à mente aqui? É Legião Urbana, cara. Porque Legião Urbana, o Renato Russo, ele foi um grande contador de histórias, né? Por exemplo, Eduardo e Mônica é uma história. Tem aquele o Faroeste Caboclo, tem até o filme. Aliás, Eduardo e Mônica teve um filme também, não tem? Mas o Faroeste Caboclo eu até assisti o filme. Faroeste Caboclo, quem é de Brasília, pelo menos, acho que até quem não é de Brasília, que sabe cantar aquela música todinha, é uma história cantada. É esse tipo de música que tem quando não tem refrão, não tem repetição, a gente chama de balada, que é uma música que conta uma história. Tem até a música do The Killers lá, The Ballad of Michael Valentine, né, que é a história do Michael Valentine, né? Então, esse tipo de coisa era antigamente era muito popular. E se você pensar dessa maneira, como a música detinha a informação, um bardo, por exemplo, ou um músico, na verdade ele era próximo a um acadêmico, né? Porque ele concentrava conhecimento em forma de música, assim. Então, por isso tinha mais prestígio do que hoje em dia tem um pouco menos, infelizmente, né? Apesar da cultura ser importante, mas ele se equivaleria a um acadêmico também nesse tipo de momento, onde a escrita não era tão popular, né? A escrita era uma forma mais precisa de registrar. Mas até hoje, se você for em tribos antigas, na África, até mesmo no Brasil e na Indonésia, onde é os únicos lugares que ainda tem tribos isoladas, você vai ver que existem conhecimentos lá que são passados verbalmente ainda até hoje, que os índios brasileiros não tinham sistema de escrita, né? Muito interessante, muito legal. O storytelling, ele continuou com essa força, então, desde sempre você falou que faz parte do ser humano, você falou de intrínseco. E usar o storytelling no processo de marketing, aí depois eu queria que você falasse um pouquinho o que é marketing, que é bem amplo, e o nosso diretor aqui botou botou uma, como é que fala, ô, Gabriel? Botou uma lenha na fogueira aqui? o, o story, o que eu perguntei? Agora eu me perdi aqui já. Mas me conta um pouquinho o que é marketing e qual que é o quanto de poder que há quando eu associo o storytelling a essa estratégia de marketing no meu negócio, ou tem muita gente que trabalha também o marketing pessoal. Fala um pouquinho, por favor, Felipe. O marketing, ele vem, se você pegar lá, ele remonta muito da Grécia também, de Roma, em grego chama agora, em latim chama forum, que é o marketing é o mercado, né? E esses locais na cidade, principalmente quando surgiu a Grécia e Roma, eram os locais onde concentrava a maior parte da população. E ali automaticamente se formou o quê? Feiras e venda, né? Comércio. Então as pessoas divulgavam os produtos. Aí o marketing. O marketing, ele, para mim, ele em parte é mais. Depende de onde você pega, ele pode ser mais antigo que a publicidade em si, mas é conturbado isso, né? Mas daí, o que que você começou a fazer? Como ali concentrava muita gente, você colocava uma estátua do Júlio César, você colocava uma igreja, você colocava tudo em volta desse mercado, porque é onde estava o fluxo de pessoas. Então, o marketing, assim como nessa época, ele ainda é você atrair pessoas, comunicar e explorar esse público, essa quantidade de pessoas, que é o que a gente tem no mundo hoje. Então, e aí tem as praças, né? No caso, eu trabalho na ECAP Incorporadora, que é uma construtora, a gente tem 4 torres no Noroeste, temos condomínios no Lago Sul. São E apartamentos ou escritórios?
Não, no Noroeste são 4 torres de apartamentos de luxo e Uhum. comércio embaixo, e no Noroeste é um condomínio de alto padrão. Uhum. Mas minha praça, o meu público é o público imobiliário, então a gente tem que trabalhar nesse mercado, então nesse público. Então eu preciso hoje em dia encontrar essas pessoas. A maneira mais óbvia é a gente procurar na internet, né? Mas assim, eu não cheguei até aqui fazendo tudo que era mais óbvio, claro. Então, a minha experiência sempre foi tentar trabalhar diferente do meu concorrente. Então, eu vou buscar essas pessoas em lugares distintos. E ainda mais esse público de alto padrão, que ele se esconde bastante. Muitos são mais sêniores, então não tem tanto contato com tecnologia. Então, é Uhum. muito mais difícil encontrar esse cliente, ainda mais um cliente que tem o potencial de compra, do que encontrar um público geral de varejo. E a gente tem que ter estratégias aí muito diferenciadas e não só isso, mas diferenciar do meu concorrente, que se eu fizer igual que ele faz, eu vou ter o mesmo resultado que ele. Eu não quero, eu quero ter um resultado melhor. Vamos lá, em um mercado tão desafiador como o nosso, cara. E aí a gente tem a mídia tradicional, TV e rádio. A gente tá na rádio aqui agora. Aí a gente tem as redes sociais, a gente tá no Instagram, que é uma loucura no Brasil, o alcance disso. O YouTube também, é um negócio de louco. Aí você fala dessa busca na internet que eu até aonde eu tô imaginando que seja tráfego pago ali no Google e por aí vai, nas redes sociais talvez também, talvez menos, pelo perfil do teu público. Aí a gente pensa em outdoor, BuzzDog, que aí eu sei que não é o teu perfil, mas são formas da gente estar presente. Aí a gente vai até o panfleto, né? O carro de som, e aí talvez até um processo de venda com indicação. Cara, como ser inovador em um mundo que já, assim, a gente tem uma gama grande. Hoje você tem vários espaços e opções para você trabalhar com a propaganda e com o marketing. Como inovar em um mercado onde tem tanta gente, talvez como nunca, tem gente trabalhando com marketing e propaganda. E, cara, como ser diferente? Isso. Como ser diferente, como inovar. Estudo, eu sempre, você vai ver que a minha carreira é muito baseada em estudo e inovação. Então, Uhum. primeira coisa é estudo. Mas não adianta você querer estudar a mesma coisa que o seu concorrente vai estudar. Então, eu busco áreas diferentes. Eu vou buscar conhecimento na história, na psicologia, na dramaturgia. Não só, eu não vou pesquisar em YouTube, porque é o lugar mais óbvio de se pesquisar, entendeu? Então, claro que no YouTube tem conhecimento importante, tem. Eu sigo pessoas muito boas, tipo o Jeff Su, do Google, o marqueteiro do Google. Mas eu também leio livros. Eu leio o livro do CEO da Intel. Eu também vou buscar isso em jornal, vou buscar em lugares não ortodoxos, porque isso vai me dar inovação. Porque todo mundo vai no lugar mais fácil, entendeu? Ok. Então, você tem que primeiro partir daí, se diferenciar e tentar achar lugares diferentes. Eu viajo, vou para São Paulo, eu visito o Museu de Arte Contemporânea, eu visito o Museu de Arte Tradicional, eu visito a Vamos lá, arquitetura. me ajuda aqui, cara. Eu tô gostando demais desse cara aqui. Me ajuda aqui, Felipe. Quando a gente tá falando de inovação, eu já tive com outras pessoas que trabalham com inovação aqui. A gente tá falando de criatividade e a gente tá falando de coisas super importantes para o mercado. A gente tá falando, pessoal, de características ou de habilidades que o mercado tem buscado e deseja. Então presta bem atenção, você que quer dar um salto na tua carreira, você que tem um negócio próprio, você que está trabalhando para alguém. Quando você vai a um museu, ok? Porque a visão de muita gente, cara, museu é um negócio antiquado. Eu falei certo? Antiquado, tá certo. É algo antiquado, ok? É a visão das pessoas, né? Vou ver algo do passado. Ok. E agora você está falando de inovar. Eu inovo quando eu vou ao museu e lá eu me alimento de inovação. Eu me inovo quando eu pego um livro. E para muita gente fala assim, não, mas um livro, cara, qual que é a atualidade de um livro? Um ano já venceu para muita gente, né? Cara, quando você vai no museu, vamos por partes aqui. Como é que você busca inovação indo ao museu? Ensina isso pra gente, por favor, cara. Então, eu estive agora em São Paulo, nas férias do meu E tô filho. curtindo muito essa sua fala, viu, cara? Muito legal. Então, meu filho tem 7 anos. A gente levou ele para São Paulo. Ele foi na Pinacoteca de São Paulo, foi no Aham. MAC, que é um museu contemporâneo. E ele fica muito assim. A gente percebe que ele fica às vezes intrigado. Assim, a gente foi no MAC, o MAC tem 5 andares. Ele viu uma instalação no primeiro andar, a gente subiu 5 andares assistindo as instalações, as peças. E aí ele pediu, papai, vamos voltar no primeiro andar, que eu quero ver aquela que a gente viu lá. Ele ficou muito incomodado, assim. E era um disco de vinil, como se fosse um disco de vinil, com uma agulha que girava numa pedra de ametista e projetava a onda sonora numa tela, assim. Ele ficou muito perturbado com isso, sabe? Então, Como é que é o nome dele? Pedro Pedro. Bahia. E aí ele tem 7 anos. E aí quando eu voltei pra cá, a gente tava criando uma loja nova, um stand novo
no nosso, a gente tem um prédio que chama Selfie no Noroeste, aí ele tá ficando pronto, a gente vai construir uma loja que vai ser o nosso stand de vendas lá. E aí, quando eu cheguei na empresa, eles falaram, não, a gente vai contratar as arquitetas para fazer a decoração, e que a gente sempre faz. Aí eu fiquei pensando nisso, mas a gente vai chamar a arquiteta ela trabalha com um ambiente de casa, de morar. E o stand de vendas, a gente não tem que morar ali, ninguém vai morar nesse stand de vendas. A gente tem que perturbar as pessoas. Então, me lembrou aquilo que aconteceu com meu filho no museu, sabe? Eu fiquei pensando nisso. E tem que ser uma coisa que deixa a pessoa intrigada. Que ela passe lá e fique, o que é aquilo? Eu quero voltar lá, eu quero entrar lá. Porque o stand de vendas, eu preciso que o cliente entre para o corretor pegar na mão dele e vender o imóvel, né? A função do stand é essa, é trazer o cliente para dentro. Uhum. Então, não é um lugar para a pessoa morar. Então, eu propus isso. Falei, cara, por que a gente não faz diferente dessa vez? Em vez da gente chamar uma arquiteta para fazer um design exterior, vamos chamar um design de experiência. Alguém que faz eventos. Por fazer um negócio maluco. Aí eles toparam com a ideia. Não é fácil aprovar esse tipo de coisa. Não mais no mercado tradicional, igual ao mercado imobiliário. Uhum. Mas com convencimento, com dados, com estudo, com informação, você convence. E aí eu falei, vamos fazer um piloto, a gente testa, se der certo a gente replica. Sempre assim, faz um MVP, né, que a gente chama. E aí a gente contratou uma menina de São Paulo, a Fabi, que tava vindo fazer isso pra gente. E ela faz muitos eventos em São Paulo, um design de experiência. E eu falei para ela, o que que eu quero aqui? Eu quero que isso aqui seja um ponto turístico. Eu quero que a pessoa entre e fique bolada com isso aqui, fique perturbada, queira ver, queira saber o que que é, como uma instalação artística. O método foi esse. E também eu falei para ela, eu não quero vender nada para ninguém aqui. Não é porque você entra no stand de vendas, são imóveis à vendas. Uhum. E ninguém gosta que... Você gosta que eu te venda as coisas? Ninguém gosta. Ninguém As gosta. pessoas gostam de comprar. Entendeu? Perfeito. Ninguém gosta de que te venda. Eu falei, não quero Pegou vender. aí, né, pessoal? Ó, tem uma diferença, hein? Tem. Eu falei, eu quero que a pessoa entre aqui e ela queira comprar o imóvel. É mais fácil, vai entregar na mão do corretor já pronto. E aí a gente está trabalhando nesse projeto. Então, esse tipo de conexão que você faz entre elementos que não aparentemente têm conexão, isso é inovação. É você trazer... Porque se eu fizer sempre a mesma coisa, eu ir onde o meu concorrente vai, eu fazer sempre o que se faz, eu vou ter resultado, às vezes eu vou ter, mas eu nunca vou ter o resultado exponencial, nunca vou me diferenciar e nunca vou ganhar do meu concorrente, ou eu vou perder para ele na hora que ele inovar em cima de mim, ou ele tiver sorte, alguma coisa, ou nós vamos se manter estagnados os dois até que um não aguente mais, os dois morram, ou os dois ficam ali para sempre. Então você sempre tem que trabalhar com uma dose de inovação, porque o mercado ele avança sempre para cima. Ele nunca volta para trás. Ele até tem um ciclo, mas esse ciclo ele sempre vai girando e vai girando para cima. Muito interessante. Ou seja, você tem contato com lugares novos, você tem experiências novas e é proposital, pelo que eu estou vendo. Sim. Exatamente para que você, no momento que precisar, eu diria a nível cerebral, a nível criativo, essas conexões comecem a acontecer. Porque você tem informações de diversas épocas, de diversos lugares, de diversas pessoas, saindo daquilo que é o evidente, onde todo mundo está. Que interessante isso, cara. Você lê que tipo de coisa? Cara, eu leio tudo. Eu leio tudo. Mas assim, que nem você falou, é conectar coisas que estão acontecendo, mas também olhar para o passado. Eu sempre gosto de ir lá na raiz e ver da onde isso saiu. Por isso você estuda história, né? Por isso que eu estudo história, porque a raiz dá muito embasamento. Você vê a coisa do mercado. Você tinha essa noção? O mercado é um lugar onde acumula gente e a gente capitaliza em cima do mercado, porque é o que... Aí, que nem o fórum que existia na Roma, o Júlio César tinha as estátuas dele, isso era uma forma de propaganda do governo dele. As igrejas se colocavam ali em volta, porque era onde tinha o público. Até hoje, os pontos, principalmente a Igreja Católica, né? Estão em pontos estratégicos nas cidades, né? Normalmente está num ponto alto, ou seja, de onde você estiver, você vê a igreja ali, ecoa melhor a questão do sino e tudo mais. Isso que você falou. Por que as pessoas ricas moram no alto? Da onde vem isso? Isso é uma coisa que existe no mercado imobiliário até hoje, é uma sensação de que você morar alto é você morar bem. É porque antigamente quem morava no alto ficava protegido de batalha, ficava protegido de enchente, de todo tipo de intempérie. Isso é uma sensação que manteve até hoje no mercado imobiliário. Você morar alto, os apartamentos eles são mais caros conforme está mais alto. Se fala muito da vista, mas mesmo um prédio que não tem a vista, quanto mais alto você está, mais caro é o apartamento. Isso vem desde esses tempos imemoriais aí de construção já, porque você tá melhor, porque os bairros melhores são no alto, no São Paulo, em todo lugar, assim. Claro que a cidade vai expandindo, vai tomando conta de tudo, mas sempre ela vai vindo nessa proporção de altura, assim. Você vai reparar nisso. Que interessante. Quando a gente fala de marketing, Felipe, isso envolve a questão de comunicação, envolve vendas,
envolve estratégia, envolve pós-venda. O que a gente consegue abraçar, por exemplo, desde um cara que de repente tem um cachorro-quente ou uma padaria, até uma pessoa que tem uma organização, uma empresa maior, o que estaria abarcado aí pelo marketing, na tua perspectiva? Não estou falando a cada empresa escolhe, eu sei que às vezes as empresas têm rumos diferentes, mas dentro da tua visão, o que deveria estar abraçado pelo marketing? Cara, eu tenho uma visão muito completa do marketing, porque eu sempre que eu entro, eu acabo tomando conta de tudo. Porque para mim, tudo interfere no meu resultado final, que é a venda. Principalmente no mercado de luxo, que você precisa ter muito detalhe, né? Então, como a minha marca está aparecendo, faz parte do meu trabalho. Como o meu corretor apresenta, faz parte do meu trabalho, porque ele está representando a marca. Como a recepcionista que recebe o cliente no stand de venda se porta e faz, influencia no meu trabalho e eu preciso cuidar dela e treinar ela, porque ela representa a minha marca ali. Os anúncios, comissão de vendas, tudo na empresa, ou até o RH, porque eu preciso contratar pessoas boas para ter um resultado melhor. Preciso cuidar dos meus colaboradores para ter um resultado melhor. Então, O endomarketing. o endomarketing, o marketing entra em tudo, assim, porque, na minha opinião, claro, mas eu sempre tive resultados bons assim. Espetacular. Claro que isso é uma coisa difícil de fazer, demanda muita energia, ter uma equipe, conseguir montar uma equipe, isso não é fácil, principalmente quando você está começando. Mas muita atenção ao detalhe, isso todo o cuidado que você tem, porque você tem que entender que todo momento que um cliente, ou um funcionário, ou um fornecedor, qualquer pessoa que tem contato com a sua empresa, tem contato com a sua empresa, ela está sendo impactada pela sua marca e ela vai ser um divulgador seu pro bem ou pro mal. Um fornecedor que você trata mal, ele vai falar mal de você para todo mundo que ele conseguir. Olha, um fornecedor, hein, pessoal? Sim. Olha isso. Isso é tão interessante, cara. Eu fico vendo, às vezes, grandes marcas, e eu acho que a gente pode pegar isso que eu vou falar até para quem é pequenininho. Então, por exemplo, uma grande rede de supermercado, né? Por exemplo, o atacadista, que agora tá todos os grandes mercados estão se transformando em atacadistas. Mas você pega, às vezes, uma grande rede de mercado e o cara gasta uma grana com TV, cara. Gasta uma grana com rádio. Aí bota gente com faixa na rua. Aí usa o panfleto. O cara bota carro de som, porque os caras, eles são muito agressivos a nível publicitário. E aí, de repente, no caixa, você é maltratado. Você, na hora da dor, entre aspas, né? Porque é a hora que você vai ter que botar dinheiro, não te tratam bem. Ou seja, o cara, é isso, né? A falta desse trabalho de completude, de repente, eu acabo pecando, entre aspas, no momento mais importante, que é que o cliente conseguiu ir até a loja, no momento que ele vai pagar, vai deixar dinheiro no teu negócio, eu firo ali a relação e, de repente, tudo é jogado por água abaixo. Mas você já foi maltratado no Oba? O Uber ele é cliente de um parceiro nosso que é Dale Carnegie, né? Mas o que acontece é que... Perfeito, não. Mas é porque são públicos diferentes. Eu trabalho no mercado de alto padrão. Atualmente, eu não tenho problema. Eu trabalho em qualquer mercado, na verdade, mas acabou que a minha carreira é muito voltada no mercado imobiliário. Mas o mercado de luxo, alto padrão, você precisa ter muito cuidado no atendimento. Porque o cliente, ele é caro para comprar, né? Que a gente fala para trazer o cliente até o ponto de venda. Aí, se eu chego lá e a minha recepcionista manda o cara embora, eu gastei muito dinheiro para trazer esse cara até ali. Agora, no varejo, a perspectiva dele é outro. O negócio dele é preço, principalmente mercado maior, assim. Então, ele não tá muito se importando com isso, porque o custo de você treinar uma pessoa é caro, entendeu? Ele faz as contas e logo ele vê que ele botar um caminhão de dinheiro em publicidade e mal treinar os atendentes vai dar mais resultado do que se ele fizesse o contrário. Ele gastaria mais treinando os atendimentos e teria menos vendas, entendeu? Então, aí é uma coisa do marketing, que é você mensurar o seu resultado por canais. Então, você precisa medir assim, ó, se eu faço um anúncio, eu boto R$1.000 em anúncio, Ok. eu vendo tanto. Eu boto R$1.000 em treinamento, eu vendo tanto. E aí você rapidamente você vê aonde o seu dinheiro vai dar resultado, entendeu? Então, no caso do varejo, eu já sei isso, que o varejo, o negócio deles é propaganda e preço, geralmente, né? O grande varejista, Casas Bahia, Mercado Extra, essas coisas, eles trabalham nesse sentido. Então, para ele não vale esse custo. Agora, o Oba, o preço premium que ele compra, você não vai ver tanta mídia do Oba na TV. Em compensação, Quase nada, né, cara? compensação, o atendimento que eles têm, o treinamento que eles têm, a seleção, o RH, é um custo que eles têm a mais, mas compensação eles cobram isso na cereja de R$300 que eles Não, te não, um vendem. dos treinadores do Oba é a Dale Carnegie, que é nosso parceiro aqui. Eles estão com a gente toda sexta-feira. Depois de amanhã eles vão estar aqui. Eles são clientes há anos da Dale Carnegie, né? E o proprietário da Oba procurou a Dale Carnegie e falou assim: eu quero fazer do Oba a Disney dos mercados aqui no Brasil.
Então, a perspectiva que é diferente, aí você vai com uma estratégia diferente, é isso, Felipe? Não, eu adoro o Oba, eu sei que assim, a gente sabe que não é barato, né? Mas mesmo assim, eu e meu filho, a gente vai lá, ele escolhe as frutas, a gente come as frutas de degustação, é um evento, a gente vai eu e ele no Oba juntos. Eu sei que é mais caro, eu adoro, eu compro sempre, mesmo não é uma questão de preço. Ninguém vai lá no Oba por causa do preço, né? É. Mas e o preço lá é um pouco mais caro, mas não é tão mais caro. E às vezes compensa, porque assim, senão a gente vai entrar em detalhes de muita marca, que eu vou falar mal do povo. Não, mas não é preço, lá não é preço, é a experiência, é o melhor mercado, assim, eu acho o melhor mercado da região é o Oba, com certeza, isso não tem dúvida, tanto que eu sempre vou lá, sempre compro todas as minhas frutas lá. Vinhos também, os importados, tem produtos que você só encontra lá. Eu já trabalhei com Oba também, prestando serviço para eles lá, eu conheço o pessoal da Oba, não conheço os donos, mas é um mercado excelente de Brasília. Não sei se tem outras regiões aqui, mas... Isso aqui em São Paulo. Em São Isso Paulo aqui em São também. Paulo. Me conta aqui, cara, então vamos lá, além de mercado, construtora, que é essa parte imobiliária, que outras áreas você já trabalhou com marketing? Então, eu já trabalhei com o Bindes, né? Eu vi que o Bindes já teve aqui, O né? Bing já teve aqui? Pronto, então restaurante, vamos falar de comida na hora do almoço, bom Eu demais. já aprendi muito com ele lá, eu fui analista dele na época, eu tava começando aí nessa parte. Aprendi bastante com ele, o Rodrigo Bindes também, os dois Bindes, né? Os irmãos Bindes. E sushi, trabalhei demais Ó, também. pra quem não sabe, né, pessoal, o Bins, que é proprietário do Sushi Louco, do Hambúrguer, é um monte, pessoal, eu vou errar aqui. Tem um sushi novo também agora deles, Tem o shoyu. o Shoya deles, Brasil Fechado, que pra mim, de todos, Brasil Fechado é o meu preferido da rede dele. E tem um novo sushi que até passei outro dia na frente, que eu esqueci o nome, que aí é sushi mesmo. Esse eu não tô sabendo, Eu porque acho que, na época eu não tinha. acho que tá na Zanorte, é novo. Eu trabalhei lá, na época eram 36 lojas, 5 estados. O Bindes estava revoltado com o mídia offline, ele não queria fazer nada offline. Na época ele era revolucionário do digital, tava começando o digital. Ele queria fazer só digital, era uma loucura. A gente tinha cidade dentro do Goiás aí que a gente fazia carro de som gritando na rua assim, sushi louco, sushi louco. Então era muito divertido, aprendi bastante. O mercado de alimento de venda, restaurante, né? É bem divertido. Na época eu estava fundando o hambúrguer, eu comi pão assim, até não poder mais, porque eu estava escolhendo os pão. Aí vinha 15 Você tava na pão, assim. degustação? Nossa, por isso que eu tô assim, tanto que eu comi pão lá. Aí, ó, quem tá acompanhando pelas redes sociais tem a vantagem de ver aí a barriga que o Felipe acabou de acariciar aqui, pessoal. Mas eu tô de dieta, viu? Cara, então assim, entender o que eu quero, ter clareza do que eu quero em relação ao marketing é muito importante, né? Se a gente puder falar um pouquinho mais sobre isso, Felipe, porque você tocou num ponto aqui de estratégia. Uhum. Porque uma coisa assim, se eu tenho grana para investir no marketing, no treinamento, no marketing tradicional, na publicidade tradicional e também na internet, beleza. Senão eu tenho que escolher um ponto, né? Onde que eu vou começar a trabalhar com marketing? O problema é não começar em lugar nenhum, né? Isso. Basicamente, para você ter estratégia, você precisa de informação, principalmente da sua empresa. Eu costumo entrar na empresa dos outros, né? Que nem... Olha, peraí. Olha, vamos conversando devagarzinho, eu vou te interromper de vez em quando, pode ser? Pode. É porque para algumas coisas para você do dia a dia, para algumas pessoas é novidade. Olha só, pessoal, ele falou assim, ó, eu vou repetir o que ele falou aqui, não fica chateado comigo não, eu tô te ajudando, você que tá acompanhando. Ele falou, pra gente poder trabalhar, definir a estratégia do marketing, eu preciso ter conhecimento, informação. Muita gente talvez tenha pensado, tem que ter informação do local, da região, do público. Ele falou, a primeira informação que eu tenho que ter é da empresa. E se sou só eu preciso me conhecer bem. Se sou eu e o meu sócio, eu preciso entender. É isso, é por aí, Felipe. É muito difícil, o dono, geralmente ele fica... eu costumo entrar em grandes empresas, sou especialista em problema. Só me chama quando tá dando tudo errado, o pessoal me liga, né? Então, geralmente eu entro, tá tudo pegando fogo, não tem equipe, a equipe tá caindo, tá desmanchando, a agência não tá funcionando, os anúncios estão funcionando, é sempre assim. Então, a primeira coisa que você entra é tentar apagar os incêndios, claro, né? Mas depois tem que correr atrás de informação. O dono, geralmente, ele fica muito cego, assim, em relação a vários problemas da empresa e a própria visão da empresa. Porque, geralmente, a empresa é dele, ele criou e ele tem um amor muito grande pela empresa, pelo negócio dele. Isso não é errado, né? Mas ele precisa ter noção disso e se cercar de pessoas que discordem dele. Porque Opa, os donos... bacana. Então, tem coisa que ele não consegue enxergar mais. Porque Isso. tá mergulhado ali. É isso que Isso. você falou, ele fica cego. Isso, e ele, geralmente, nem de propósito, mas ele acaba se cercando do que eu costumo chamar de yes men, assim, que são pessoas que, até existe uma teoria na publicidade que chama teoria espiral do silêncio, né?
Porque quem trabalha na empresa não fala mal da empresa. Isso, assim, é muito difícil para acontecer isso. Então, ele se cerca dessas pessoas e que as pessoas concordam com tudo que ele gosta, que ele... Quase bajuladores. Isso, não é por mal também, porque você imagina Sim. que a pessoa depende desse É emprego. claro, não é maldade, mas o cara se torna quase um bajulador, Isso. às vezes até por uma questão de educação mesmo. É muito difícil, é uma situação muito delicada. Eu que sou uma pessoa diferente mesmo, porque eu realmente eu tenho muita sorte também, minha esposa ser servidora pública, então eu tenho muita segurança e eu consigo ser totalmente, assim, mais direto ao ponto. Você tem, vamos dizer assim, você tem coragem de em alguns momentos falar assim, Isso. cara, isso aqui não é o certo. Isso. Ou não é o ideal, isso aqui não vai trazer resultado. Isso. Ainda que, de repente, o dono tá ali, não, eu quero fazer isso daqui. Eu tava numa empresa, pra você ficar bem à vontade, eu acho que é bom te trazer isso aqui, pro pessoal ter maturidade. Eu tava numa empresa semana passada, uma grande universidade aqui de Brasília, e sabe o que ele falou pra mim? Cara, ele falou, a gente conseguiu expandir os nossos pontos de propaganda. Porque até então só tinha propaganda onde os donos viam. E os donos, é lógico, eles estão num nível de elitização muito grande. Agora, e outra coisa, eles são mais velhos, bem mais velhos. E, por exemplo, o que eles tinham acesso é jornal impresso. Agora, a garotada que se inscreve no vestibular, aí, você tem muita gente com 30, 40, até mais do que isso, 60 anos na faculdade hoje em dia. Mas a enorme maioria é 18, 19, 20 anos. Essa garotada não lê jornal impresso. Eles só estavam lá. Por quê? Porque quando os proprietários abriam, e até o pessoal da publicidade lá falava, pô, parabéns, gostei aqui da foto. E aí teve que ir para um processo de mudar a cultura. Ele teve que fazer devagar lá, viu, Felipe? Isso. Os proprietários, assim, é um problema normal, não é que é um erro dele, não é que ele é ignorante, mas é uma curva normal. A pessoa começa... quando ela era mais humilde, o jornal era a melhor mídia que existia. E ela vai ganhando dinheiro, ela vira uma pessoa que é, às vezes, milionária, rica, ela não tem um Instagram, por exemplo, que eu já vi muito acontecer. E na cabeça dela, a mídia que é premium é a mídia que é premium quando ela era jovem, entendeu? Quando ela era consumidora. Ela, não, na minha época o jornal era a melhor coisa que existia, então vamos fazer jornal, entendeu? E ela não tem essa visão. E aí ela se cerca dessas pessoas que concordam com ela. Então ela tem dificuldade de ver a mudança do mercado. Mas que o mercado hoje em dia muda muito rápido. E quem é dono de empresa geralmente é uma pessoa mais sênior. Então ela já vem de uma história mais antiga. Então ela precisa ter essa visão. É difícil, não é fácil fazer isso, principalmente em mercados tradicionais. Mas qual que é o segredo de você fugir disso, né? Você que é dono de uma empresa, é você ter uma equipe diversa. Diversidade dá resultado. Não, isso não é uma questão de esquerda, direita. Quando eu estou trabalhando, eu não me envolvo em política, né? Eu sou político na minha vida pessoal e na empresa o meu negócio é resultado. Tá, me explica aqui, para quem está acompanhando, o que é diversidade. Diversidade, principalmente questão de equipe de marketing, mas na empresa como um todo. Ela vai trazer à equipe de marketing, ao dono, à empresa, diferentes pontos de vista. Você vai trazer o ponto de vista de uma pessoa mais humilde, de uma pessoa mais média, de uma pessoa mais branca, de uma pessoa mais asiática. Isso vai te dar pontos de vista e mídias diferentes. Você já ouviu falar do Kawaii? Kawaii? Nem eu não sei falar isso. Kawaii? Eu acho que já, cara. Kawaii, explica o que é. Kawaii é tipo o TikTok do interior. Sim, eu tenho Kawaii, eu tenho. Eu tô tentando fazer, eu tenho um Kawaii. O Dose Milionária está lá, tá meio parado, pessoal, mas lá a gente é um fenômeno, porque a gente parou de mexer lá. Mas lá a gente deve estar com uns 200 mil seguidores, eu acho. Então, eu trabalhei na soja. Aí, a soja é um mercado bem tradicional também, né? Eu trabalhava numa empresa de genética de soja chamada Latitude, que é aqui de Brasília também. A gente tinha 4 fazendas no Piauí, Goiás. E aí, a minha missão, que eu cheguei lá para resolver problema. Como sempre, a minha missão era bem fácil, era tomar mercado da Bayer, que é a maior empresa do mundo de genética de soja. Eles são donos da Monsanto, que foi quem criou a soja transgênica, que eles compraram. E aí, nós vamos lançar a nossa soja, nossa genética aqui da região, e seu desafio é tomar mercado da Bayer. Então, coisa fácil de fazer. E aí nisso que eu cheguei no Kawaii, né? O Kawaii tava chegando aí, e aí eu fui pesquisar, fui estudar, descobri da onde surgiu, o que o Kawaii fazia tanto sucesso, mas ninguém conhece o Kawaii direito, assim, em Brasília, por exemplo. Sim. Da onde saiu esse trem? O Kawaii, ele é uma rede social que saiu na China. A China é um país muito parecido com o Brasil em questões geográficas. Okay. Então, o TikTok, ele era muito famoso nas capitais, só que o público do interior da China, ele não se sentia representado pelo conteúdo que ele via no TikTok, porque é um conteúdo da capital, um conteúdo de Brasília, como se fosse. O Kawaii, ele cresceu no interior,
como a mídia da pessoa interiorana, entendeu? Então ele trazia um conteúdo onde o interiorano da China se identificava. E no Brasil ele tomou a mesma categoria. Então o Kawaii ele é muito famoso no interior do Brasil. Se você for no Kawaii, você vai ver que o conteúdo ele tem muito mais a ver com quem mora no interior. Então para a gente vender soja, que o nosso cliente que é o fazendeiro, mas para eu chegar no fazendeiro, é a mesma dificuldade do mercado imobiliário. Para eu chegar no fazendeiro, que é um cara que tem muito dinheiro, eu tenho que ir atrás dele como? Através dos peão dele, do gerente da fazenda. E esses caras, eles estão no Kawaii. Eles não estão no TikTok, entendeu? Porque o TikTok não representa a vida da fazenda. Então o Kawaii é uma mídia de interior. E a gente conseguiu trabalhar no Kawaii, teve muito resultado em cima da Bayer assim, dessa maneira. Assim, claro, outras estratégias também, mas só para exemplificar assim, um tipo de... O que a diversidade te traz. Porque eu fiquei sabendo do Kawaii através de uma pessoa que trabalhava comigo. Aí que tá um segredo do marketing também de você trabalhar é você ir a campo. Eu sempre vou na ponta, na lança. Eu trabalhava o escritório da fazenda é aqui, no Lago Sul. Mas aí eles tinham um aviãozinho, né? Esse teco-teco que vive caindo. Aí eu falei, não, cara, eu vou lá na fazenda, eu quero falar... Ó a coragem, pessoal. É, dá medo um pouquinho. Eu falava, não, eu vou lá na fazenda que eu quero falar com os peão, quero ver o que os peão faz, como é que é o dia dos peão, como é que é. Então eu fui lá com eles, fiquei o dia lá. E aí, conversando com os peão, que eu fiquei sabendo do Kawaii. Falei, olha, ó, tem uma chave aqui, hein, pessoal. Tem um foi... código aqui, tem um segredo aqui. Esse tempo conversando com, às vezes, com quem tá na ponta lá, o vendedor, o cara que é o caixa, a pessoa que faz a ligação lá no telemarketing, ou até com pessoas que não estão ligadas diretamente à venda, a pessoa que tá na faxina, o porteiro. Isso é importante para quem tá à frente da organização, dentro de uma visão de marketing? Muito, e muitas vezes o dono ele não vai lá falar com a recepção. Eu fui, por exemplo, na recepção do nosso stand de vendas. A recepcionista, ela passa o dia naquela estante. E ela falou assim, Felipe, aqui é muito escuro. Eu tô deprimida já, assim, tipo, falou brincando, mas... Não, espetacular esse feedback, cara. Eu falei, cara, imagina o cliente já deve achar isso também, entendeu? Então, quem que vai lá falar... Você acha que a arquiteta vai lá perguntar pra recepcionista o que ela acha do stand de vendas? Eu já tive um problema também, eu trabalhava no fumígeno, né? Eu trabalhei chama RCS Puri, a indústria, né? A gente importava da China papel de fumo. Enrola. Ok. Pra enrolar tabaco. De fumo, mas o principal produto consumidor é outro, né? E aí a gente tinha... Liberdade pra dentro da cabeça. Senhoras e senhores! Os donos, eles trouxeram esse produto... É a marca líder no Brasil aqui. Aí eles trouxeram esse produto da Europa, a gente fabricava na China, vende no Brasil inteiro, é marca líder aqui. Os donos, eles consumiam o melhor produto, assim. Então, eles tinham o melhor produto de papel e consumiam o melhor produto de consumo também. E eles tinham uma briga muito grande com... O pessoal falava mal da marca, eles não entendiam de jeito nenhum. Aí eu falei... Isso, o principal ponto de venda é São Paulo, né? Eu falei, eu vou lá em São Paulo, quero ver o que tá acontecendo. Aí eu fui lá... Mas quem falava mal da marca? O consumidor? O consumidor. Okay. Reclamava do produto e eles reclamavam do consumidor. Estão falando da famosa seda, hein, pessoal? E aí era engraçado, porque o cara falava mal da gente no Instagram e o dono entrava no Instagram e falava, então não compra nunca mais o meu produto. Vai se ferrar, desgraçado. Às vezes o proprietário, ele tem tanto carinho que ele não entende que feedback é das coisas melhores que existem no mundo, né, cara? Ainda que seja negativo. É porque ele é muito apaixonado pela empresa dele. É o filho dele. Eu entendo. Mas aí eu fui lá pra São Paulo, aí eu fui nas maiores lojas que tinha lá, aí eu fui falar com a dona, né? Aí eu vi que não tinha o nosso produto. Eu fiquei maluco, falei, o que aconteceu? Ela, não, 10 anos atrás, eu fui abrir essa loja, eu pedi um apoio, não me deram apoio. Então eu tenho todas as marcas, menos a sua. Eu odeio você. Faltando falar isso, né? Aí eu falei, meu Deus, isso porque é uma loja mais famosa de São Paulo. Eu falei, não, vamos resolver isso agora. Quanto você precisa pra resolver esse problema? Tanto, beleza. Eu liguei, consegui o dinheiro pra ela. Aí mandamos stand, mandamos tudo. Já resolveu um mega problema que eles tinham há anos, que eles não sabiam nem por que isso acontecia. E eu fui lá. Aí você imagina, você tá na sua loja, trabalhando, chega assim, pessoal, tudo bom, sou o diretor da empresa tal. O que tá acontecendo aqui? É diferente de você, né, você manda um e-mail pra pessoa, sabe? Ela não queria nem falar com a gente, entendeu? Então eu tive que ir lá, cavar uma abertura, partiu daí já. Felipe, nesse caso, não tinha nada a ver com produto, era uma questão de relação. Relacionamento. Olha só, cara. Isso é uma coisa que eu apanhei demais, porque eu sempre fui um cara muito técnico, muito estudioso, e quando eu cheguei na parte gerencial, eu apanhei muito na política. Até eu entender que o trabalho de um gerente para um diretor é político.
diferença. O gerente, ele é um cara muito técnico ainda. Quando você chega na diretoria, você precisa lidar com política. Você precisa lidar com as pessoas. Aí vai fazer a diferença. Porque e geralmente, quando você faz esse primeiro degrau, você apanha bastante, até você aprender isso. Mas hoje em dia eu já tô vacinado. Mas aí, continuando esse caso daí, aí eu fiquei lá o dia inteiro com ela, conversando com os clientes. Aí os clientes compravam e aí, tudo bom? O que aconteceu, tal? Por que você compra esse e não compra aquele? Aí eu entendi na hora, assim. Na hora que o cara me falou, eu entendi na hora. Porque o produto que o cara consome é um produto de baixíssima qualidade. Ele é uma pedra quase, assim, seco, duro. E o produto que o dono da empresa consome é de primeira linha. Ou seja, ele experimenta a seda com produto de primeira. Isso. Porque tem esse mix. E aí, quando você vai usar o produto num produto... E assim, mas 90% do consumidor usa o produto ruim. Entendi. Quando você vai usar o produto no produto ruim, ele rasga. Porque é muito fino. E é bom ser fino, mas ok. é bom se você tem um produto bom, entendeu? Entendi. E aí, eles não conseguiam entender essa diferença. Uhum. Então, a gente teve que levar isso pra ele, explicar, cara, a gente precisa de uma linha mais grossa. A gente sabe que é ruim, mas o cliente, ele precisa desse produto, é o que ele quer, cara. É por isso que ele tá falando mal de você. Porque você não tá entregando o que ele quer, você tá preocupado com o que é o melhor. Mas nem sempre o consumidor quer o que é o melhor, ele quer o que ele precisa. Pessoal, um negócio desse não tem preço. Não tem preço um negócio desse. Eu fico imaginando quando você abriu isso pro proprietário, que eu deve ter ficado calado assim. Meu Deus, não podia imaginar. Acontece bastante, assim. Mas se a gente for parar pra pensar, lógico que tem um esforço você sair de Brasília, ter contato com o cliente, mas se a gente for parar pra pensar com cuidado, pessoal, é barato. Às vezes a gente tá deixando de fazer a coisa mais simples, né, Felipe? A gente cresceu de 300 mil mês em venda para 2 milhões. Com esse tipo de... Em quanto tempo, mais ou menos, cara? Em 2, 3 meses. Mas isso... Meu Deus do céu! Que isso, cara? Uma conversa. Teve outras ações envolvidas, claro. Sim, mas, mas assim, né? a essência da mudança foi você ter ido lá e conversado e ouvido. Não na defensiva, não na paixão da coisa. Se abrir para uma perspectiva diferente. Porque é isso que eu falo, o proprietário muitas vezes ele é envolvido muito emocionalmente com a empresa e com a marca dele. Eu sempre falo isso, é muito raro encontrar alguém assim, mas eu sempre falo pra pessoa assim, você venderia a sua empresa? Você é dono que não sei, você venderia a sua empresa? Tá doido? Não? Não, a empresa é o Y. Porque eu sempre gosto de trabalhar no sentido assim, eu trabalho para fazer a empresa poder ser vendida, para você vender a empresa. Não, tô brincando, eu venderia um pedacinho sim. Porque é o melhor negócio, porque você consegue bolar de um jeito que a empresa não dependa de você. Porque para você vender, a empresa não pode depender de você. Você tem que estar na empresa para a empresa funcionar, aí já você não tem você não é um empresário, você é um funcionário dessa empresa, entendeu? Como é que o pessoal fala brincando? Eu empresário, né? Esse tipo de empresa, ela não é vendável. Se a empresa depende da pessoa humana, ela não é vendável. Se ela não é vendável é porque ela não está com a operação bem estruturada. E aí, então eu gosto de trabalhar nesse tipo de pessoa que é difícil encontrar alguém que tem essa visão, assim, de, não, eu venderia. Muitas pessoas não venderiam porque elas dependem daquilo na vida. Ela fala, na minha vida é essa empresa, entendeu? E aí você já vai se atrelar, no momento que ela fala isso, você vê que ela tá atrelada emocionalmente às decisões. Ela não conseguiria tomar decisões difíceis que às vezes prejudicariam a marca. Por exemplo, a sua empresa, ela é uma Ferrari ou ela é um Fiat Uno? Tá no meio aí. Tá no meio aí? Você sabia que vende muito mais Fiat Uno, ganha muito mais dinheiro do que Ferrari? Que Sabia. a Fiat é dona da Ferrari? Verdade, pessoal. Porque a maioria fala que não, minha empresa é uma Ferrari. Eu falo, mamãe, Ferrari é mau prejuízo. Então é muito isso. Às vezes o dono, ele quer ter a empresa vistosa. Para os colegas dele ver que ele tem uma empresa bonita, que ele tem uma marca, que ele faz propaganda na TV. Às vezes ele não tá tão preocupado se o resultado é bom. Às vezes ele quer que a marca dele esteja na TV, entendeu? Para os amigos dele status. O status. E esse é o cuidado que a gente tem que ter também, então. Eu acho que é direito dele, a empresa dele, é ele que paga. Tá. Tá, mas assim, fica como dica aqui, cuidado, hein? Cuidado, você tem que ter atenção, mas uma coisa que eu já banhei demais, então eu aprendi muito que assim, o dono também, ele não tá muitas vezes ali à toa, né? Ele tem algum conhecimento. Ah, sem dúvida. A gente tem que aprender e entender. Eu entrei num local assim que tinha uma cor, uma marca com uma cor muito estranha, sabe? Eu falei, nossa, cor esquisita demais, vamos mudar isso aqui. Só que aí eu descobri rapidamente que o dono adorava aquela cor, foi ideia dele. Ah, tá. Ele tinha uma ligação com a cor. Tinha. Aí eu falei, vixe Maria, agora não vai dar pra mexer nisso aqui de jeito nenhum, não. Aí eu falei, não, vamos voltar. Vamos conversar com ele. Falei, mas doutor, e aí essa cor? De onde você tirou essa cor?
Aí ele me explicou a cor, aí eu, entendi. Eu falei, então tá, eu vou pesquisar sobre a cor. Aí eu fui lá, estudei sobre a história da cor. Aí eu entrei no Pinterest, aí eu fiz um mood board com várias marcas de luxo daquela cor. Aí eu falei, cara, eu entendi essa cor. Aí eu passei a gostar da cor também, aí eu consegui fazer muita coisa assim. Só que se eu não entro no conhecimento do dono, não entendo o conceito dele, e eu fico com ranço desse negócio, e a gente vai ficar brigando toda a reunião por causa dessa cor, vai ser terrível. Então a gente não vai conseguir aprovar nada. Então é muito mais fácil quando eu escuto o que o dono tem a falar, porque ele não chegou ali à toa também. Se ele é o dono dessa empresa, algum conhecimento ele tem, entendeu? Então, aí eu escuto, absorvo, e aí eu consigo argumentar com ele. Não, isso aqui, ele vai falar tal coisa. Eu falo, não, mas isso aqui não condiz com a nossa marca de tal. Aí ele vai ver, pô, ele entendeu a minha marca, entendeu? Ele sabe o que eu tô falando. Ele não tá falando isso pra mim, pra implicar comigo. Igual todo mundo já deve fazer, porque já deve todo mundo implicar com ele por causa daquilo, entendeu? Então ele confia mais em você, porque ele vê que você estudou, você foi atrás, você entendeu a referência dele, você entendeu porque aquilo ali tá ali. Então você tem muito mais margem para argumentar. Falar, essa cor é assim legal, mas aqui não dá. Aqui a gente tem que trabalhar de outra maneira para valorizar a cor, valorizar a marca. Então você consegue argumentar muito melhor do que você simplesmente falar isso aqui é horrível. Muito bom, excelente, cara. Que legal, muito bom. Pra gente poder já ir pro nosso finalzinho aqui, o que eu queria te pedir, cara? Você já trouxe alguns aqui, não sei, porque a gente já falou de tanta coisa interessante. Você rodou, hein, cara? Já. 30 aí? 33. Nossa, tá bem na idade da cruz e já foi em tantos lugares aí. Tem algum outro grande desafio ou alguma virada que, além das que você já trouxe, que marca na tua história, de repente até no processo seletivo, quando te perguntam, além dessas que você já trouxe, que você gosta de pontuar, cara? Cara, eu considero o processo seletivo, né? Até a Soma que me colocou atualmente onde eu Mandar até um tô. abraço pra Rose aqui da É, Soma. Né? Olha, pessoal, Rose, depois se você acompanhar, um beijo pra você. Conheço a Rose há muito tempo. Eu tô dentro de muitas empresas, cara. Olha, eu conheço pouquíssimas empresas em Brasília. Eu tô falando de tanto de proprietários quanto gestores de RH. Pouquíssimas empresas em Brasília que não conhecem a Rose. E todos que conhecem a Rose e conhecem a Soma adoram a Rose, falam muito bem da Soma e tem um carinho muito especial, assim, de forma particular, pela pessoa da Rose. É muito bacana isso. sim. Eu acho que o processo seletivo, ele é igual, ainda mais se você é marqueteiro, é igual qualquer coisa no marketing. Você precisa construir sua imagem em cima de estudo, então você tem que ter conhecimento, né? E treinamento. Então, há pouco tempo eu entrei no Como é que tá lá, que é um site famoso de vagas aqui do DF para pessoal publicitário, né? E aí eu tinha. Como é que tá lá? É isso que chama? É bem famoso aqui para quem trabalha com publicidade. E aí eu fui dar uma olhada nos meus analytics lá. Eu vi que eu moro aqui em Brasília há 10 anos, mais ou menos, 12 anos, né? Eu tinha mais ou menos 2.700 em currículos enviados, entendeu? Então, eu fui em centenas de entrevistas de emprego. E cada vez que eu ia, eu aprendia mais e fui aperfeiçoando a técnica de ser entrevistado mesmo, de Você foi a falar. quantas entrevistas de emprego? Centenas, eu já É não tenho mesmo, mais, cara? já sim. Me fala esse site aí pro pessoal que tá em casa. Muita gente não conhece, hein? Como é que chama? Como é que tá lá? É bem famoso. Como é que tá lá? Você já Isso. conhecia? Eu também não conhecia. Como é que tá lá? Conhece, Edu? Sim. Então pronto. Então com o Eduardo Santidoni, que é nosso... O homem da ABF tá aqui, chegou, gente. Ficou até meio trêmulo quando ele chega. O Edu é da minha família. Tá em casa, tá em casa. Como é que tá lá? Que interessante. O pessoal poder entrar lá, quem não conhece, mas é conhecido. Isso. E eu acho que então o segredo é muito isso, estudo e treino, né? Eu treinei bastante. E você ser autêntico também, principalmente em cargos mais elevados, igual o que eu tô, assim, né? Essa história foi até engraçado, porque eu tava. Atualmente eu tenho renda suficiente para viver, né? Então eu não estava trabalhando aí desde que eu tinha saído da Latitude em novembro. E eu estava em casa. Eu tinha feito um processo seletivo na Implave, que é uma empresa É uma construtora grande, né? para assumir a região de Brasília, Uhum. na mesma época que eu fui para a Latitude, porque estavam em processos paralelos, eu acabei indo para a Latitude e eu fui pela Soma, a Implave. Ok. E aí eles tinham meu currículo lá. Só que eu tinha saído da Latitude, estava em casa, eu estava estudando, dando uma aquecida assim, e meu telefone tocou. Eu tava jogando o Diablo 4, na verdade. Meu telefone tocou e era a Priscila da Soma, que trabalha lá. Ela falou, não, tem uma vaga assim, assim pra você. Você quer? Eu falei, quero, vamos. Aí marcou a entrevista, era eu e mais 2 pessoas. Então,
eu cheguei nessa entrevista no dia, contei a minha história, parecido com o que eu tô contando aqui, os meus casos, né, o que eu já fiz. E eles falaram, não, muito bom, você conhece a empresa aqui? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Falei pra ele, bem sincero. Assim. Aham. Aí eu fiquei quase 3 horas conversando. Aí começaram a chamar gente, chamaram outro diretor e tal. Aí falaram, não, vou chamar não sei quem, chamaram alguém. Eu falei, bom, beleza, né? Aí ele, não, porque quem vende apartamento aqui, quem vende imóvel é o doutor fulano. Aí eu falei, doutor fulano, né? Fiquei pensando, né? Não, porque quem vende daqui é o doutor fulano, a gente fala no doutor fulano, vende tudo. Aí eu falei, eu cheguei no momento e falei assim, cara, deixa eu falar a verdade, assim, eu não sei quem é doutor fulano. Aí uma pessoa começou a rir, assim, na mesa, e falou, cara, eu sou o doutor fulano, essa empresa é minha, eu sou o dono. Aí eu falei, então, doutor fulano, você tem um problema aqui, porque eu não sei, eu sou seu cliente, eu poderia comprar seu apartamento, você precisa melhorar sua marca. Aí ele falou pra mim, cara, exatamente a visão que eu tenho, eu acho que... E eu falei, olha, pelo que vocês me contaram, você tem uma história muito legal aqui, vocês participaram da construção da cidade, mas as pessoas não conhecem seu nome. Eu acho que as pessoas que estão trabalhando com você conhecem. A gente precisa contar essa história. E aí fechou na hora, assim, foi decisivo. Então, é claro, eu tive muito conhecimento para mostrar, mas eu também acho que fui autêntico ali no momento de trazer o problema. E o dono, ele tinha, no fundo da cabeça dele, ele sabia já que tinha alguma coisa errada. Então, ele viu na hora e se conectou. Mas Sabe? não teve medo de ser verdadeiro. Não tive. Mas claro que isso não é fácil para todo mundo. Não Eu é tenho uma fácil, condição muito específica, assim. mas é muito interessante, pessoal, porque em um mundo a gente vive uma crise de ética gigantesca e as pessoas têm ciência disso. Se tem uma coisa que a gente busca numa conversa como essa, porque o teu currículo já foi visto quando você vai para uma entrevista de emprego. As pessoas estão buscando pessoas com valores interessantes para fazer parte da equipe. E quando vê alguém que é verdadeiro, nada, talvez nada seja tão importante quanto a confiança, né? E a pessoa já dá um passo desse e já ganha bastante confiança. Cara, adorei nossa conversa, cara. Depois eu queria te conhecer melhor. Temos um cara que é um gênio aqui do marketing, muito bem comentado pela nossa querida Rose. Você pode deixar contatos aqui, cara? Se alguém quiser te conhecer, conhecer teu trabalho, não sei se você está aberto para isso, mas era legal se você puder deixar algum contato pro pessoal. Sim, pode me seguir no Instagram lá, é @FelipeBaie. Oh, roubou o nome da esposa! Vamos falar nisso, parabéns pela coragem, viu, cara? Meu irmão é casado, a esposa do meu irmão, o sobrenome dela é Falcão, né? A gente é Rabelo. Eu falei pro meu irmão, até a empresa dele é Rabelo. Eu falei, cara, se eu casasse com ela, meu nome ia ser Falcão. Ele falou, não, nunca, jamais! Felipe com 2 L's, não é? 2 L's. Felipe. Felipe com E no final, ponto. Baie. B-A-Y-E-H. Pegou aí, pessoal? B-A-Y-E-H. É chique pra caramba. Eu faria a mesma coisa. Então, Felipe.baie lá no Instagram. Lembrando que Felipe com dois L's, fecha com E e Baie, B-A-Y-E-H. Isso. Esse é o contato principal? Algum outro contato ou não? Só esse mesmo. Felipe, cara, obrigado. Que você possa continuar nessa tua jornada de grande sucesso. A gente sempre fica muito feliz quando tem gente fazendo um sucesso aqui em Brasília. Uma cidade com tantas oportunidades, nem todo mundo enxerga isso. E quando vocês vêm aqui, vocês mostram, escancaram isso para quem está nesse mercado aqui de Brasília. Parabéns, cara, e obrigado pelo seu tempo. Obrigado a você. Pessoal, a gente vai para um rápido break.